forma humana. Nós agradecemos, Senhor, e vos pedimos o amparo espiritual. Que os amigos espirituais estejam conosco, nos inspirando, a fim de melhor compreendermos o Espiritismo. E que essas lições que nos traz a doutrina nos auxiliem na nossa jornada, nesta caminhada terrena, a fim de ganharmos a encarnação que recebemos. Sob o amparo do mentor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos esta atividade. Espiritualidade nas relações. Nós, pela lei divina, que está contida no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro que Allan Kardec publicou inaugurando o Espiritismo na Terra. E o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E na terceira parte estão ali as leis morais, ou seja, as leis divinas, as leis de Deus. E nas leis divinas nós temos a lei de sociedade, aonde Allan Kardec vai comentar, na resposta dos Espíritos, nesta parte do livro, que nós, por imperfeitos que ainda somos, não temos as nossas faculdades totalmente desenvolvidas. Que as nossas faculdades não estão desenvolvidas, Deus nos coloca a vivermos em sociedade para que nos completemos. As faculdades. A faculdade que temos, a capacidade, né? A capacidade que temos de realizar alguma coisa. Esta nossa capacidade, tanto intelectual como moral, ela ainda não está desenvolvida totalmente. Então, em sociedade, nós nos completamos, porque cada um de nós sabe algo, tem uma determinada experiência nessa longa jornada. Então, nós nos completamos ao estarmos juntos. Porque aquilo que nos falta, o outro nos auxilia. E neste conjunto, nós nos completamos. Então, essa necessidade que temos de estar juntos, da convivência. Pois é. Pela própria lei da reencarnação e da encarnação, de estarmos nós num corpo físico, nós estamos convivendo juntos. Convivemos em vários ambientes, entre eles a casa espírita. A casa espírita é um local de convivência. Mas, no entanto, quantas vezes nós estamos vindo à casa espírita, por exemplo, mensalmente? E nesses períodos que estamos vindo mensalmente, anualmente, quantas vezes nós chegamos aqui e vimos outras pessoas que também frequentam há bastante tempo? Muitas vezes nós nos encontramos com as pessoas na rua ou em um local qualquer e cumprimentamos a pessoa. Ou não, porque às vezes a gente é tanta movimento que às vezes a gente acaba não cumprimentando. Mas nós estamos num ambiente e cumprimentamos alguém. E aí está ao nosso lado a esposa, o esposo, alguém diz assim: quem é essa pessoa? Quem é esse senhor? Quem é essa senhora? Quem é essa moça? Quem é esse rapaz? E a gente diz assim: ah, é lá do Centro Espírita. Eu já vi algumas vezes lá. Ah, e qual é o nome? Ah, o nome eu não sei. E onde mora? Não faço a menor ideia. Há muito tempo eu frequento a casa espírita e já vi essa pessoa muitas vezes lá. Nós convivemos num ambiente. Talvez essa pessoa que está sentada do nosso lado agora, a gente já viu muitas vezes na casa espírita. Mas não tem ideia de onde vem nem para onde vai. Nós convivemos no ambiente.
No entanto, nós não nos relacionamos. Porque o relacionamento é quando criamos um vínculo com aquelas pessoas. Então nós convivemos, mas não nos relacionamos. Mas não é só na casa espírita, em muitos ambientes nós convivemos, mas não nos relacionamos. Às vezes na própria família nós convivemos, mas não nos relacionamos. Não criamos o vínculo com a pessoa, com o indivíduo. E são coisas que passam no nosso dia a dia, e nosso dia a dia é cada vez mais conturbado, mais apressado. Um dia que a gente mal vê passar, quando vê já se foi. E amanhã já é sábado de novo, já se foi mais uma semana. E já passou a metade do mês. E nós não paramos para pensar. Nós não silenciamos em um determinado momento para pensar no nosso dia, na nossa semana, nas pessoas com quem convivemos. Para pensarmos um pouco em nós mesmos. Quem somos? Quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Porque quando paramos para pensar nisso, nós que vivemos tanto envolvido com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com as nossas necessidades materiais, não paramos para refletir a nossa origem. A nossa origem. Não paramos para refletir a nossa natureza. Ora, fomos criados por Deus. Deus existe. Mas às vezes ele existe lá, ele ainda não existe no nosso íntimo. Porque nós passamos quanto tempo sem nos lembrarmos que Deus é o nosso Pai, que Deus nos criou, que nós não estamos sós, que Deus nos originou espíritos, e que a nossa natureza é espiritual. Nós não somos da terra. Nós não somos seres humanos que têm um espírito. Nós somos espíritos que estamos atualmente na forma humana. A nossa natureza, a natureza espiritual. Aonde passamos a maior parte da nossa existência. A dimensão espiritual. Mesmo quando estamos encarnados, nós dormimos, o nosso corpo adormece para o refazimento das energias. E nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Nós dormimos, na média, hoje em dia, a média de vida é 75 anos. Esta é a média de vida. Está bem melhor, porque antigamente a média de vida era 40 anos. Agora a média de vida é 75 anos. E nesses 75 anos, nós dormimos 25 anos aproximadamente. Então, mesmo encarnados, quando o corpo adormece, nós, espíritos, deixamos o corpo e vamos ter as nossas experiências na dimensão espiritual. Nós vamos procurar outros espíritos que também estão encarnados e que o corpo está adormecido. Nós vamos encontrar espíritos que já deixaram a terra, já desencarnaram. Nós vamos encontrar espíritos que não encarnaram conosco nesta vez, mas são amigos, são espíritos familiares que estão na dimensão espiritual. Nós vamos ter uma orientação do nosso chamado anjo de guarda, o protetor espiritual.
nós vamos ter um contato estreito na dimensão espiritual. Mas que, graças a Deus, quando retornamos ao corpo físico, quando este desperta, graças a Deus não lembramos. Graças a Deus estas lembranças ficam adormecidas, porque senão nós quereríamos voltar para casa de novo, hoje mesmo. Tal qual aquele que está internado em um hospital, está louco para voltar para casa. Está louco para que o médico lhe dê alta. Quer ir embora. Tem sua casa, tem sua família, tem seus amigos, tem seus afazeres. Se nós lembrássemos de casa, se lembrássemos da dimensão espiritual onde está a nossa casa, nossos amigos, nossos afazeres, nós pediríamos ao médico divino que nos desse alta. Então, é pela sabedoria divina que este corpo, por sua própria densidade, mantivesse os espíritos ainda imperfeitos, as suas lembranças adormecidas de casa, para que se preocupasse com o seu momento atual, com a sua encarnação, para que as lembranças não atrapalhassem o dia de hoje, não atrapalhassem a encarnação atual e o que precisa ser feito aqui, o que precisa ser aprendido aqui, tanto intelectual quanto moralmente. No entanto, não nos deixam esquecer que a nossa natureza é espiritual. Não nos deixam esquecer para que não nos percamos nas paixões terrestres. Não nos percamos nos prazeres terrestres. E não deixemos que a riqueza material nos absorva. A riqueza do mundo, que não são só valores monetários, mas a vaidade, o orgulho, o egoísmo, estas riquezas em que o ser humano as tem em grande quantidade. Foi o que Jesus quis dizer, bem-aventurados os pobres. Foi o que ele quis dizer quando disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Ele está falando das riquezas do mundo. Um rico em vaidade, um rico em orgulho, tendo como esses valores muito importantes. Tanto é que temos dificuldade de perdoar, porque o nosso orgulho, em que nos sentimos bem em mantê-lo, nos dificulta as ações que Jesus nos orientou. Aquilo que Jesus nos disse, pelas riquezas do mundo que carregamos. Então nós que fomos criados por Deus na simplicidade e na ignorância, e vemos avançando através dos milênios, desde a formação desse planeta há 4,5 bilhões de anos atrás, em que Jesus vem cuidando desta organização e da nosso princípio, em que passamos esses milênios encarnando, desencarnando, reencarnando de novo e aprendendo em cada período da escola terrena, em que aqui viemos para um dia de aula na escola chamada Terra. Até que um dia nós consigamos terminar o ciclo de aprendizado que o planeta Terra nos pode oferecer, a fim de irmos a outras escolas superiores, já que existem escolas inferiores à Terra, aonde, quizás, já estivemos, mas que outros irmãos mais atrasados estão. E neste período, Allan Kardec, quando ele inicia o Livro dos Espíritos, o valoroso missionário Allan Kardec,
que da grande equipe espiritual que montou, sob a coordenação maior de Jesus, o Espiritismo, ele é aquele que estava encarnado para materializar Jesus. Porque Jesus nos prometeu que iria voltar, mas não num corpo físico de novo. Ele voltaria agora num corpo doutrinário, é o Espiritismo. Então Jesus volta, e ele vai dizer isso lá na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, assinando Espírito Verdade, volto como antigamente, e aí ele traz a mensagem. E então Allan Kardec, quando vai abrir o Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim: para que não haja confusão, determinar que existe uma doutrina materialista, ou seja, daqueles que acreditam na matéria, naquilo que os 5 sentidos humanos podem perceber. E é nisso que eu acredito. É naquilo que eu posso perceber através dos 5 sentidos. Acredito que nasci no berço e vou terminar num túmulo. Esse é o materialista. E nada mais existe. E existe aqueles que acreditam em alguma coisa a mais, além da matéria. Estes são espiritualistas. Toda aquela pessoa, não importa que tenha religião ou não, ou seja, de qual religião for, que acredita em Deus, é espiritualista, porque acredita em algo além da matéria. No entanto, segue Allan Kardec, o espiritismo, além de espiritualista, que acredita em algo além da matéria, vem nos revelar o espírito. De onde vemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? O espírito, o ser imortal criado por Deus, que está encarnado para aprender, mas que numa encarnação só é impossível alcançar todo esse aprendizado, todo esse conhecimento. É impossível ser Jesus numa encarnação. E todos nós, independentes de quem sejamos, seremos um dia Jesus. Saberemos tudo o que Jesus sabe e faremos tudo que Jesus fez, em grau intelectual e moral. Mas uma encarnação só é pouco, não dá tempo. É um dia de aula para aprender tudo isso. Então reencarnaremos quantas vezes forem necessárias nas escolas que Deus nos oferece para alcançarmos esse conhecimento. E assim, à medida em que vamos nos melhorando, porque vamos crescendo intelectualmente, nós vamos aprendendo, e que vamos aprendendo a fazer e vamos aprendendo a nos relacionar. Porque estando juntos, aonde estiver 2 ou 3, ali estará a confusão. Porque espíritos imperfeitos reunidos, mais cedo ou mais tarde, um vai espinhar o outro, porque nós temos muitos espinhos das nossas imperfeições. No convívio, nós vamos nos espinhar. Então, nesse relacionamento, nós vamos aprendendo a estar juntos por necessidade. Por necessidade, nós nos agrupamos. E precisamos aprender a nos relacionar, porque precisamos estar juntos. É um exercício de aprendizado moral. Então, à medida em que formos aprendendo intelectual e moralmente, nós vamos nos afastando da subjugação da matéria. A matéria que nos aprisiona. Antigamente, os nossos corpos eram mais densos, eram mais animalescos. É só vermos a evolução das espécies.
Os corpos que nós utilizamos nas encarnações do passado eram piores do que este que nós estamos usando agora. Eram mais grosseiros, eram mais animais, eram mais feras. Então, à medida em que vamos nos afastando da materialidade pela nossa evolução intelecto-moral, nós vamos sendo menos subjugados pela matéria, menos aprisionados pela matéria. Vamos tendo corpos mais depurados, menos grosseiros. E isso vai nos fazendo bem. À medida em que vamos evoluindo, nós vamos nos afastando da matéria. Nós vamos nos espiritualizando. E chegará um dia, quando atingirmos o grau de espíritos puros, o corpo do espírito se confundirá com o próprio espírito. E quando eu falo de corpo do espírito, eu estou falando do revestimento que o espírito tem, além deste que nós usamos aqui na Terra. Porque o dia em que nós desencarnarmos, que pode ser esta noite, nós não sabemos. Porque eu vou desencarnar e todos os irmãos aqui também vão. Esta é a lei da vida, a encarnação e a desencarnação. Mas a gente não quer pensar nisso. Quando nós desencarnarmos, nós poderemos aparecer para alguém que tenha mediunidade. Alguém que tenha vidência, por exemplo, que enxerga espíritos. E o vidente vai olhar e vai dizer: ó, o Leonardo desencarnou, lá vem ele. Ele vai me reconhecer. Tal qual o Divaldo. Divaldo tinha um amigo que ele não via há muito tempo. E certo dia ele chega na cidade próxima onde o amigo vivia, e ele vê o amigo, e ele passa pelo amigo, e não cumprimenta o amigo. Terminada a palestra, as pessoas vão lá cumprimentar o Divaldo. Aí vem o amigo: ô Divaldo, estou meio chateado. O que, meu irmão? O senhor passou por mim e não me cumprimentou. É que faz tanto tempo que a gente não se vê que eu achei que estava desencarnado. Por isso que eu não te cumprimentei. Fiquei em dúvida, está encarnado ou está desencarnado? Porque nós não mudamos, nós continuamos nós mesmos. O médium nos vê e nos reconhece automaticamente. Como? É porque depois que desencarnamos, nós mantemos um corpo que o Espiritismo vem nos dar a conhecer por perispírito, dando o nome de perispírito. Outras filosofias têm outros nomes, mas o Espiritismo chama de perispírito, que é o corpo do espírito. Então eu desencarno, eu permaneço com um corpo. E esse corpo, ele é material. Ele é uma matéria menos grosseira que esta, mas é material. E ele é mais material para os espíritos mais atrasados. Quanto mais atrasado o espírito, mais grosseiro é o seu corpo espiritual. A tal ponto que tem espíritos que só entram em determinados lugares se abrir a porta, senão ele não entra. Sentem fome, sentem frio. Tem dificuldade de se locomover. Então aquele que pensa: eu vou desencarnar, vou dormir numa nuvem. Vai não. Talvez você não consiga sair do chão. Puxa vida. É verdade. Porque pela grosseria do corpo, pelo seu estado ainda de atraso intelecto-moral. É o nosso avanço intelecto-moral que nos faz afastarmos da matéria. O nosso corpo passa cada vez a ter menos influência da matéria, ser menos grosseiro. Então os espíritos, quanto mais elevados, eles têm uma facilidade maior de locomoção. Se locomovem com maior facilidade. Vão a determinado lugar na velocidade do pensamento. Para outros, vão ter que caminhar até se melhorar. E por isso mesmo a gente pede a Deus para reencarnar. Eu quero melhorar, eu quero uma vida melhor no mundo espiritual. Eu quero ter uma vida melhor do que a que eu estou tendo.
Porque a vida que eu estou tendo no mundo espiritual é tão material que às vezes eu não sei se eu estou encarnado ou não. Por muitos espíritos vêm se comunicar na casa espírita assim, quando na conversa, né? Porque a gente não pode chegar para o espírito e dizer, quando ele não sabe, chega para o espírito e vem conversar e diz, meu irmão, tu está morto. É capaz de ele morrer de novo. Então a gente não diz para o espírito assim. A gente conversa, se vê que o espírito não tem condições ainda, a gente não diz para ele que ele desencarnou. Porque será um choque para ele. Ele precisa ser preparado. Tem um livro do André Luiz que fala, inclusive fez a novela A Viagem, foi baseada naquele livro do André Luiz, que fala do espírito que foi para o mundo espiritual, ele foi para uma colônia espiritual, ele achava que estava num hospital na Terra, até que ele se deu de conta que ele não estava mais. Então não se diz para muitos espíritos geralmente. É até uma falta de caridade. A gente conversa, às vezes não diz. Ele vai embora, ou vai para um hospital, tal. Muito bem. Ele acha que está encarnado ainda. Por tal a grosseria do seu corpo físico, tal o seu estado emocional. Então, à medida em que nós evoluímos, nós nos tornamos menos materializados e vivemos melhor. Já na encarnação, na própria encarnação. Porque o nosso corpo físico, quem fez ele, fomos nós. O nosso corpo físico e a saúde do nosso corpo físico é comandado pela nossa mente, pelos nossos atos, pelas nossas ações. A própria organização física nossa sofre mais ou menos dependendo da nossa evolução intelecto-moral. Para isso, Jesus nos oferece como mestre a escola terrena. Jesus que está trabalhando nesta obra do Pai, que é Deus. Assim, nós vamos entendendo que, poxa vida, mas eu vi aquele senhor que está ali, há muito tempo eu vi na casa espírita, mas eu não sei quem é, não sei de onde veio, nem para onde vai. Por que você não tem uma relação com ele? Mas ele nunca me procurou. Tem pessoas que dizem assim, mas aquela pessoa não me cumprimenta. Certo dia nós estamos no grupo de estudo, e esta é uma história que eu repito para tentar entender. Estamos conversando no grupo de estudo e entrou esse assunto. E uma das irmãs que está aqui hoje lá no fundo, ela disse assim, mas já que entrou esse assunto eu vou dizer. Logo que eu cheguei aqui eu não gostava do Leonardo. E ela disse no grupo assim, eu fiquei, não, ele é muito cheio, já que é muito cheio, né? Aí diz a outra irmã assim, e eu também, digo, vamos parar com esse negócio aí. Porque a gente tem essa dificuldade, né? Então, mas o outro não me cumprimentou. Então você não se relaciona porque o outro não vem te cumprimentar. E por que você não foi cumprimentar ele? Por que você não foi lá saber como está? Eu vi que o senhor tem vindo muito tempo na casa, está bem, está gostando, enfim. A gente não faz. Por que a gente não faz? Porque a gente não quer, é óbvio. Porque a gente não quer. Porque se eu quisesse, eu faria. O que me impede? Eu não quero. E aí eu vou botar um monte de desculpa. Porque quando a gente não quer uma coisa, a gente acha desculpa. Porque quando a gente quer, a gente sempre acha um jeito. Mas quando não quer, sempre tem uma desculpa. Eu não quero. E eu não quero porque eu não entendi a necessidade. Mas à medida que eu compreendo que isto me fará uma pessoa melhor, eu me relacionar com as pessoas, eu criar esse vínculo com as pessoas, eu ser amigo, não esperar ter amigos. Jesus quer ter amigo. Fulano não é meu amigo. Não, quem tem que ser amigo sou eu. Eu é que preciso ser amigo. Eu não preciso que as pessoas sejam minhas amigas. Eu é que tenho que ser amigo, porque é isso que me faz bem. O que me faz bem não é ter amigos. Porque a gente tem muitos, principalmente os nossos espíritos protetores. Nossa mãezinha, nosso pai, nosso avô, nossa avó. Tem muitos amigos. Mas somos infelizes muitas vezes, porque não somos amigos. Nós não somos. Porque nós somos felizes quando somos. Quando isso sai de nós, isso é que nos traz felicidade. E para concluirmos,
Divaldo Franco foi à África fazer um ciclo de palestras, convidado. E ele chegou, foi recebido, o recebeu, um casal, inclusive, muito bem de vidas, empresários, o hospedaram em um hotel luxuoso e para que ele começasse, então, o seu ciclo de palestras, que iria a várias cidades ali na África. E ele, então, a primeira palestra que ele vai fazer vai ser na cidade. E ele está no hotel, recebido no hotel, e aí o casal vai parar para almoçar com ele, né? Vão almoçar no hotel, um hotel luxuoso, enfim. E ele vai com o casal, vai para aquele salão, para o restaurante luxuoso, ele fica até meio sem jeito, né? Porque a gente que não está acostumado com essas coisas luxuosas, fica até meio sem jeito. E vê aquela mesa ampla, cheia de coisa, né? A tristeza do pobre é que não pode comer tudo, né? A gente olha e não vai conseguir comer tudo aquilo. É mesmo que o nosso café colonial da casa que vai ter agora no mês que vem, que já não tem mais ingresso. Tira aquele café colonial, a tristeza que dá é que não vai dar para comer tudo. O estômago é muito pequeno, temos esse defeito, né? E ele chegou, está ali o pessoal, aquela mesa, enfim, e eles vão se dirigindo para uma daquelas mesas para se acomodarem para o almoço. E nesse momento, Joana de Ângeles, o espírito, que é o guia espiritual do Divaldo, Joana de Ângeles aparece para o Divaldo e diz para o Divaldo assim: você está vendo o garçom? Era um garçom, uma pessoa simples, bem pretinho, na África. E o Divaldo, sim, estou vendo, né? O espírito conversando com o Divaldo, ele conversando mentalmente com o Divaldo, enquanto estão os companheiros ali. E Joana de Ângeles diz para o Divaldo assim: tu vai lá e dá um abraço no garçom. Ele toma um susto. Como é que eu vou chegar e vou abraçar o garçom? Achar que eu estou o quê? Sair abraçando o garçom? Eu não vou fazer isso. Vai. E ele ficou naquela: como é que eu vou fazer isso, né? Aí ele chegou, acomodaram-se na mesa, e o garçom veio, e ele pediu para o garçom: por gentileza, me traga um chá bem quente. Por que vocês trazem um chá aqui? O chá esfria, eu quero um bem quente. Pode ser? Sim, pode ser. Claro que ele estava ali com o intérprete, né? Porque eles não falavam bem o idioma. Aí o garçom foi lá e trouxe aquele chá bem quente para ele e colocou ali. E ele disse assim: posso lhe dar um abraço? E o garçom tomou um susto, né? Mas por quê? Pela gentileza. Não, mas é para isso que eu estou aqui, né? Não, mas pela sua gentileza, posso? Aí o Divaldo foi e deu um abraço. Um abraço aquele bem apertado. Respirou profundamente. Não é aqueles abraços que a gente dá assim, né? Um abraço gelado, um abraço morno. Às vezes a pessoa vai cumprimentar a outra, leva a mão assim, parece que está com nojo, né? Aquela mão molenga. Não, ele é um abraço apertado, em que a gente sente que aquilo é verdadeiro. Não é uma coisa que a gente faz por fazer. E pronto, ele deu aquele abraço, tal, agradeceu. Tudo bem. Aí daqui a pouquinho o garçom voltou de novo com mais uma xícara de chá quente. E trouxe mais outra. Muito bem. Aí foi sair, se despediu do garçom, tal, e agradeceu o garçom: muito obrigado, tal. E o garçom disse: qual é o seu nome? Diz ele: Mr. Divaldo, Mr. Franco. Muito bem. Naquela mesma noite, Divaldo iria fazer a palestra. E ele estava um tanto que indisposto à tarde. Então ele não desceu no apartamento, teve os seus amigos lá, não desceu. E no elevador, o garçom está no elevador, quando viu aquelas pessoas que acompanhavam o Divaldo sair do elevador, e não viu o Divaldo. E ele perguntou: e Mr. Franco? Ele não pôde descer, ele está um tanto indisposto. Aí o garçom foi lá
E Edivaldo tinha colocado na porta um papelzinho, não perturbe, né? Aí foi lá e bateu. Edivaldo veio atender a ele. Como o senhor está? O senhor está bem? Me disseram que o senhor está indisposto. Não, é coisa pouca. É só uma indisposição estomacal, enfim, tal. Não, mas eu estou lhe trazendo aqui, quando me disseram que o senhor está indisposto, eu lhe trouxe aqui uns chazinhos, vários chás. E diz o Edivaldo assim, eu não gosto muito de chá. Aí disse assim, não, mas não precisa. Não, mas o senhor não pode ficar sem comer nada. Tem um chá, tem umas bolachinhas, enfim. E aí ele colocou lá, entrou, né? E disse assim, o senhor, eu estou aqui, vim atender. Eu disse, mas para que isso? Não, o senhor me deu aquele abraço. Eu fui para casa e contei para minha esposa que o senhor me abraçou. O senhor sabe que foi o primeiro homem branco que me abraça? Edivaldo, conversando com ele, ele disse assim, e vou lhe dizer mais, eu ia me suicidar, eu ia me matar, porque eu estou com câncer e não tenho dinheiro para o tratamento. Para não me tornar um peso na minha família, eu estava decidido a me matar. Mas depois daquele abraço que eu recebi, que eu senti o Senhor respirar profundamente no meu ouvido, um abraço qual eu nunca senti, eu disse para minha esposa, eu tenho que lutar, eu tenho que viver. E Joana de Anjos, nesse momento, apareceu para o Edivaldo e disse, cuide dele. Cuide dele porque ele é a nossa esperança do espiritismo aqui na África. Nós estamos apostando tudo nele. Porque ele é a nossa esperança do espiritismo aqui na África. E aí Edivaldo então disse, vem cá, meu irmão, deu outro abraço forte, disse, tenha fé, tenha esperança, confie em Deus e nos bons espíritos. E neste momento Edivaldo pediu à espiritualidade que passasse aqueles fluidos densos da enfermidade dele para o Edivaldo. Porque o Edivaldo tinha uma capacidade maior de diluir nele os fluidos deletérios. Coisa que o amigo, o garçom, não tinha ainda. E aí o garçom perguntou para ele, o senhor é religioso? Sim, qual a sua religião? Diz o Edivaldo para ele, eu não vou te contar porque é muito pouco tempo para falar da minha religião para você. Mas eu vou te mandar os livros e você vai estudar para compreender melhor. Muito bem. Eu vou me despedir de você, porque provavelmente hoje eu vou para outra cidade e nunca mais nós vamos nos ver. Mas eu vou te mandar os livros. Ele saiu dali, foi para a atividade que tinha, os amigos o acompanharam e ele contou para os amigos, né, do que aconteceu. Que na hora os amigos também não entenderam no restaurante. O Edivaldo foi dar um abraço, os amigos ficaram meio assim. O Edivaldo não quis na hora falar nada. Mas depois ele falou para os amigos o que aconteceu. E os amigos disseram, deixe. Nós vamos assumir. Nós vamos ajudar ele na sua enfermidade, para que ele se melhore. E cada um contribuiu com uma soma muito grande. Edivaldo também contribuiu. E eles entregaram, então, ao rapaz, ao garçom, aquela quantia. E Edivaldo foi embora. Depois Edivaldo mandou para ele os livros e recebeu dele uma correspondência dizendo que estava fazendo, já tinha feito a primeira quimioterapia e estava se sentindo bem melhor. E estava estudando o espiritismo, já tinha feito um grupo de estudos do espiritismo e estava trabalhando. Deus está conosco. Quanto mais nos relacionarmos, quanto mais criarmos vínculos sob as bases do Evangelho do nosso Mestre Jesus,
mais espiritualizados, mais próximos da espiritualidade superior. Pensemos nisso, meus amigos, meus irmãos, nesta reflexão que trazemos hoje.